Irmão e irmã, celebrar culto a Deus nos fortalece. E aqui estamos a celebrar culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Podemos viver a esperança de um novo amanhã. Querido irmão, querida irmã, compartilho palavras do Salmo 34, que nos diz: Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele.
que todos os que se dedicam a Deus o temem, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. E a este Deus, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, a Ele oremos. Senhor Deus único, nós te pedimos, guarda-nos em teu caminho, dá-nos a conhecer tua boa vontade, faze-nos andar como teus filhos e tuas filhas e enche-nos de teu Santo Espírito, para que nossa vida seja de louvor e gratidão a ti. Ouve-nos através de teu Filho Jesus e através do Espírito Santo, que juntamente contigo nos sustentam na vida. Amém. Estou pronto, Senhor, para te ouvir falar. O texto para a nossa reflexão de hoje é um dos grandes profetas, profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 7 a 9. E esse texto nos diz o seguinte: o Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel e Efraim. É o meu filho mais velho. Até aqui o texto para a nossa reflexão. Jeremias, Jeremias, um dos grandes profetas, viveu tempos difíceis. Viveu momentos de divisão do seu povo. O povo havia se dividido em dois. Era um estado só, chamado Israel, que foi dividido entre norte e sul, onde um era Judá e então o outro continuou com o nome de Israel. Diria que ele vivia momentos como nós vivemos também, pois existem muitas pessoas querendo que haja divisão entre nós, cristãos, e também nós, como povo e como unidade, como país. E divisão, já digo de antemão, é coisa do capeta. Vale lembrar que a divisão é uma estratégia de guerra. Tem uma máxima, já dos imperadores romanos, que é dividir para conquistar. São táticas lá dos imperadores romanos que Maquiavel colocou em um dos seus livros, seu livro chamado A Arte da Guerra, onde ele esclarece que isso é parte de uma estratégia de conquista. E não é só isso. Esta estratégia
ela traz consigo outras frases de impacto. Num livro chamado Paz Perpétua, Immanuel Kant, um filósofo aí ele escreveu esse livro em 1795. Logo no início do livro ele traz 3 axiomas, ou 3 frases que chamam muito a atenção para tentar explicar esse dividir para conquistar. E ele coloca no apêndice e diz o seguinte: olha, divide e impera. Ou seja, divide para você colocar a sua força, para você impor as suas vontades. A segunda frase que também acompanha esta é a que diz o seguinte: fac et excusa. Agir agora e pedir desculpa mais tarde. Ou seja, você sacaneia as pessoas, você engana as pessoas, você mente para as pessoas e depois você simplesmente pede desculpas para que elas possam de novo voltar a se relacionar com você. E a terceira frase que faz parte desse processo de dividir para conquistar é si feciste, que é a frase que diz assim: quando você cometer um crime, negue o crime. Ou seja, se você enganar, negue que você enganou. Se você passou a perna em alguém, negue que você passou a perna em alguém. Se você roubou, se você cometeu um homicídio ou algo assim, negue as suas atitudes. Eu diria, e você sabe, você que está me vendo e me ouvindo nesse momento, você sabe que nós fazemos parte de um grande jogo de xadrez, onde existem muitas pessoas que tentam nos manipular como peças, onde nos colocam uns como os outros. Uns são as pedras brancas, outros são as pedras pretas, e nós somos manipulados, cada um com a sua forma de agir dentro da sociedade. Alguns são peões, alguns são cavalos, alguns são bispos que andam na diagonal, ou seja, cada um tem a sua forma dentro do tabuleiro, mas todos têm o intuito de confrontar, tirar o outro do jogo, para ver quem ganha. E todas essas estratégias, elas não são cristãs. E vamos deixar isso muito claro. Dividir não é algo que deveria estar presente na nossa sociedade cristã, porque nós somos brasileiros e nós vivemos numa sociedade onde, inclusive, a nossa Constituição, ela tem em grande parte algumas situações e a forma como ela foi escrita dentro de princípios cristãos. Um exemplo disso é que nós aqui como país somos contra a pena de morte. Está ali. É uma situação cristã. Hoje, toda a questão do aborto, como está na lei, é também uma situação de acordo com como nós, como igreja, como cristãos que somos, por sermos maioria nesse país. E nós percebemos que essas táticas que acontecem a nível de mundo, nós também muitas vezes nos sentimos manipulados. Eu me sinto manipulado. E eu creio que você também. E é contra isso que o profeta Jeremias ele vem esclarecer para toda aquela população que viveu essa divisão. Ele diz: gente, percebam que essa divisão que está acontecendo no nosso povo é de acordo com o interesse de algumas pessoas. E se é de acordo com o interesse de alguns, não faz parte do projeto de Deus. Isso é muito importante também para nós, porque na época, imaginem vocês o Estado de Israel, dá uma olhada no mapa mundial, é um estado muito pequeno, é a metade do Paraná, é um estado muito, muito pequeno, e olha quanto conflito, quanto problema, é um jogo de interesse. Todo o Antigo Testamento traz esses jogos de interesse de reis, e um toma lá, dá cá, e tudo isso também à luz da palavra. Onde sempre, em todos esses momentos de dificuldades, onde esse povo ia para um lado, para o outro, era jogado literalmente para territórios diferentes,
desconhecidos, e diante destas dificuldades surgiam os profetas, aqueles que esclareciam a palavra, aqueles que traziam foco novamente. E traziam justamente palavras de esperança em momento a essa divisão que acontecia diante do povo. E nós precisamos hoje também ouvir mais o que os grandes profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros, trazem também para nós, para a nossa realidade. A palavra nos chama à união. A palavra não nos chama à divisão. A palavra nos chama a lutarmos e encontrarmos caminhos pelos quais todos nós podemos trilhar juntos. E para nós isso é muito claro. Que trilhar juntos significa respeitar as pessoas que andam junto com a gente, onde não há respeito, há divisão. Nós devemos aprender a dialogar, porque onde não há diálogo, há divisão. Nós devemos aprender a prestar atenção também no que acontece e vendo o que as nossas autoridades decidem, pensam e principalmente quais são as suas atitudes. Porque nós como povo, muitas vezes a gente não está muito de olho, a gente fecha os nossos olhos para algumas coisas que estão acontecendo. Tem as pessoas que legislam em causa própria e nós não percebemos. Tem pessoas que às vezes estão fazendo coisas aí que a gente não gostaria e a gente nem se dá conta disso. Por isso é importante também a nossa atitude de nós também cobrarmos das pessoas aquilo que nós precisamos. Isso é uma tarefa de cada um de nós. Se nós queremos uma sociedade melhor para o nosso futuro, é importante que hoje nós olhemos o que as nossas autoridades estão querendo, quais são os seus interesses e onde eles estão jogando com a nossa vida ou brincando com a nossa vida. E o profeta Isaías vem dizer o seguinte: olha, vou chamar as pessoas lá do norte para vir para o sul. Ou seja, eu quero romper com essas fronteiras de divisão. E é isso que nós, como cristãos, devemos ver hoje. Nós devemos romper com essa divisão que tá acontecendo dentro do nosso país. E isso é importante. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus está pedindo de você e também de mim, nesse momento histórico que nós vivemos. E que, se nós não cuidarmos, vai haver essa divisão que houve já lá há 5.000 anos atrás, na época de Jeremias. Evitemos que isso aconteça. Para evitar, devemos aprender a ouvir também aquilo que a própria Bíblia já traz como exemplos anteriores, para que na nossa atualidade a gente possa aprender com eles, para que possamos evitar problemas futuros também para cada um de nós. Tenhamos cuidado. E mais, que a gente não faça parte desse jogo como peças em uma sociedade. Eu e você, nós devemos aprender a jogar. Porque quando a gente aprende a jogar, nós aprendemos a perceber também as estratégias. E aí, nós não somos mais escravos, mas temos sim liberdade em nossas escolhas. Quando as pessoas manipulam a sociedade, e agora não vamos colocar assim de uma forma muito geral, muitas sociedades são manipuladas. Nós devemos ter ciência de que somos manipulados. E nós devemos aprender a nos descobrir como protagonistas nesse jogo da vida, nesse jogo social, onde as coisas acontecem porque devem emanar de cada um de nós. E de nós deve sair também essa sabedoria e o cuidado diante desta realidade. Por isso, um exemplo claro, quero trazer assim para a gente esclarecer. Vocês, quem tem 40 anos, 50 anos, sabe do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, e teve um dia lá que determinado, você está no Ocidente, você está no Oriente. E ali foi a divisão de um único povo, feito à força,
feito de uma forma imperiosa. E em 1989 houve a queda do muro. Ou seja, teve aquele momento em que aquelas pessoas romperam, porque a unidade era o principal. A unidade sempre foi a busca daquilo que era dentro do seu povo. Eles sempre foram um único povo. E aquele muro é o grande símbolo de que sempre nós devemos buscar a unidade. Devemos destruir os muros que nos separam, porque nós devemos lutar sempre por aquilo que é correto e ético a partir da palavra. Que nós possamos aprender também com isso. Romper com as fronteiras, tirar os muros que nos rompem, para que a gente possa construir juntos, apesar da nossa diversidade, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo aquilo que nós trazemos também como história, nossa, pessoal e também social. Mas nós devemos aprender a construir juntos. E o profeta diz ainda, vai vir as pessoas de todos os lados, vai vir mulheres, vai vir crianças, vai vir os aleijados, vai vir todos, não importa quem são, estaremos juntos e eles estarão louvando e agradecendo. Porque depois, quando nós percebermos que a união é que faz a força, que a união é que é aquilo que Deus espera, aí sim é momento de nós louvarmos e agradecermos. Porque onde há união, ali existe evangelho. Que o evangelho seja uma realidade na nossa vida, que proclamemos sempre a libertação diante das crueldades do nosso mundo. E o profeta Jeremias anuncia um reencontro, a partir da denúncia das opressões. E o nosso objetivo também é esse, anunciar sempre que nós podemos sempre nos reencontrar, que nós sempre podemos romper com as nossas barreiras. Porque o que Jesus espera de nós é união, respeito, diálogo e a construção de uma vida melhor. Que esse Jesus nos ilumine e esteja sempre com cada um e cada uma de nós. Amém. E nós também convidamos você a fazer a sua oferta para o nosso culto de hoje. E nesse domingo, nesse culto, as ofertas são para a literatura evangelística, que é um trabalho tão bonito da igreja, sim, onde a gente coloca pequenos folhetos em hospitais, em lar de idosos, em creches, enfim, em tantos lugares, que é uma forma de a gente levar também a palavra de Deus para distribuí-la em tantos lugares que são necessários e chegando a pessoas que realmente precisam dessa palavra em sua vida. Então, contribua com a gente, faça também seu depósito, o seu Pix. É uma forma de sermos missionários e missionárias de Cristo, através desses folhetos evangelísticos, né? De evangelização, né? Verdade. Então, a sua oferta estará auxiliando no evangelizar. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Luterana, está aí às portas
E nós temos convites especiais, né, Flávio, para que nós possamos celebrar este evento tão especial para dentro da nossa identidade luterana. Para nós como Igreja Luterana, dia 31 é tão importante, em algumas cidades até é feriado, né, Sim. Márcia, né, nesse momento tão especial. E nós temos convites bem especiais e específicos para vocês. Isso. Temos da União Paroquial. União Paroquial, dia 30, nós teremos um culto aqui com as nossas paróquias aqui da nossa região, da União Paroquial Luterana de Blumenau, que vai acontecer na Igreja Martin Luther, lá na Itopava Seca, que é um espaço maior. Isso. E será dia 30, às 19 horas, e vai vir um grupo especial, né, Isso. Márcia? De Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, de né? Novo, e como é que é o nome? Cowboys, não? Uma coisa assim? Macóis. 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 E já pelo nome você já pode imaginar, eles fazem trabalho com músicas da ISLB de uma forma country. A ideia é que você fique curioso e vá participar com a gente. E, claro, de duas formas. Terá o presencial, isso, mas também será vinculado ao vivo. E também no dia 31 teremos, como Comunidade Blumenau Centro, culto presencial às 9, também aqui de forma online, e um convite todo especial que é o recital, que teremos no dia 31 às 19 horas com o nosso harmônio. Então, o musicista e organista Cleonid Zimmermann virá nos prestigiar. Que legal. Será um momento assim que a gente vai colocar em público essa doação desse lindo órgão que nós temos aqui no nosso salão. Este será às 19 horas de forma presencial, mas também ao vivo, que estaremos também colocando à disposição o link para que assim todas as pessoas possam prestigiar e especialmente celebrar. Está aí o nosso convite para vocês junto com a gente aí no dia 31. E convidamos você agora para o nosso momento de oração. Senhor, te agradecemos por este momento de culto e de comunhão como família que se une contra a tirania e o poder do mal. Somos tua família que se agarra com fé em tua palavra para nos libertar. Não nos deixe ser conduzidos pelo mal e permita que nos encontremos como teu povo. Deus de misericórdia, pedimos pelas pessoas doentes e que precisam de tratamentos e esperam em filas por medicamentos e por transplantes. Seja com elas e que consigam superar suas dores, que encontrem em Ti a paz necessária em suas vidas. Cuide, ó Deus, ampare a todas as pessoas em seus sofrimentos. Senhor, te pedimos pelas famílias enlutadas de Andreas Dibers e de Edgar Freigang. Acompanhe estas pessoas em suas dores e em seu luto. Faça que a esperança seja uma realidade em suas vidas e em seus corações. Deus da graça, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e auxilia-nos a Te servir sempre mais e mais. Venha conosco em nossa caminhada, ilumina nossos caminhos, por Jesus Cristo que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nas bênçãos de Deus, queremos viver. E Deus quer nos abençoar. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Fique você, sua família, seu viver, sob as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tens meus dias, meu tempo em Tuas mãos. Que assim possamos viver na confiança de que Deus conosco está. E nós deixamos o nosso abraço carinhoso
em cada uma e uma de vocês. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme.